Bom povo de Deus, vocês estão felizes? Aleluia, amém? Pode acender a luz aí. Primeira ministração da noite, amém? À tarde para a noite, né? Vocês estão felizes? Aleluia, Deus ele é maravilhoso, amém, irmão? Vamos estar nesse momento chamando a apóstola Marcele aqui. Corta esse som aí, varão. Amém. Nossa mãe espiritual está aqui, que não conhece, amém. Queria convidar meu paizão também aqui, o apóstolo Silvio, nossos pastores. Ele aguenta suportar o Slade, amém, pessoal? Queria convidar o senhor aqui também à frente, amém? Pastor Slade. Queria convidar aqui Slade também. Amém, povo de Deus? Amém. Ainda tem muito mais de Deus nessa noite, amém? Tira aqui, Ania, uma fotozinha aqui. Eloá hoje está dançando um pouco, estava aí vomitando, né? Mas Deus está no controle. Tira aqui para ver. Aleluia, amém, querida? Então, a primeira parte vai ficar com a nossa mãe hoje, né? A segunda parte fica com esse rapaz lindão aqui também. Dois lindos, amém? Então, desde já, queremos agradecer a vida de vocês de estar aqui conosco, né? É motivo de muita alegria de nós estarmos aqui reunidos, fazendo parte da família de vocês. Amém? Então, ora pela apóstola em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos erguer a Ti a nossa voz e inclinar o nosso coração diante da Tua presença. Nós pedimos que nesse tempo que nós teremos aqui como família, como igreja, que nós possamos, ó Deus, acessar o Teu coração. Tudo que nós queremos é que o Teu coração seja revelado a nós. É que como igreja do Senhor nós possamos ouvir o pulsar do Teu coração, sentirmos aquilo que o Senhor sente, amar o que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Se essas coisas acontecerem conosco nesses dias de conferência, nós sabemos, Deus, que haverá um triunfo da nossa alma contra o pecado. Nós saberemos, ó Deus, que durante toda a nossa trajetória como filhos de Deus, nós poderemos aguardar a Tua volta com o nosso coração cheio de alegria. E nós pedimos que o Senhor visite agora a mentalidade de cada um dos nossos irmãos que estão dentro desse santuário, daqueles que nos assistem nesse culto. Que nesse momento, Deus, a nossa mentalidade ela seja levada cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor guarde a vida de Tua filha Marcele, que o Senhor dê a ela liberdade e autoridade para ministrar sobre as nossas vidas. Cobrimos a vida de Slade e de Alex debaixo do Teu sangue. Repreendemos todo contra-ataque contra a vida de Eloá. Oramos por aqueles que ainda não chegaram, que ainda vão estar conosco. Declaramos que graça e paz nesse tempo nos sejam multiplicados em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém. Eu não sei se o apóstolo trouxe livro. Trouxe seu livro aí, Tamires? Então não tem um livro hoje, né? Está devendo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão bem aqui nessa noite? Tenho certeza que o Senhor já tem preparado, né, o ambiente, preparado o terreno. E eu creio que muitas chaves serão liberadas nessa noite. E eu sei que o Senhor quer transformar e mudar a identidade de muitos que estão aqui nesse lugar.
Quem crê que o Senhor tem uma identidade para você? Porque Ele tem uma identidade para nós. Desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos marcou e o Senhor tem um destino para nós. O Senhor, Ele tem um propósito para nós. O Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós. Mas, muitas vezes, nós nos perdemos no meio desse caminho. Muitas vezes, nós deixamos de exercer a identidade que o Senhor Deus nos deu para exercer a identidade que o mundo tem nos dado. E quando eu estava orando ao Senhor a respeito do que eu iria falar nessa noite, aí o Senhor falou comigo, Ele só me falou assim, Jacó. E eu confesso a vocês que até hoje, pela manhã, eu não sabia que ia falar sobre Jacó. O Senhor deu alguns tópicos assim, mas eu não tinha nem preparado ainda nada. E pense em uma semana que foi uma semana de correria. Minha casa está no estado de uma reformazinha novamente. E vocês sabem que quando tem reforma dentro de casa, principalmente as mulheres, né? A gente passa uns apertozinhos. Mas o Senhor é bom, e como eu falei para Ele, Senhor, Ele não depende de mim, mas eu dependo dEle. Então é Ele que faz, não sou eu que faço. E eu queria convidar você nessa noite para abrir aí a palavra em Gênesis 25. Aleluia. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já, desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, deram o nome de Esaú. Depois, saiu seu irmão com a mão agarrado no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Aleluia. Nós podemos observar nessa história de Jacó e Esaú, né? Uma história bastante conhecida, uma história que desde o ventre da sua mãe, 2 nações, eles lutavam entre si, e o Senhor já tinha determinado qual seria o futuro de Esaú e qual seria o futuro de Jacó. Esaú, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro. Mas mesmo Esaú sendo o primeiro, Jacó era que iria dominar todas as coisas. Esaú, ao invés de ser servido por Jacó, Esaú iria servir a Jacó. O natural era que Jacó servisse a Esaú,
Porque Esaú, ele era o primogênito, ele era o primeiro. Mas o Senhor, ele já tinha predestinado, já tinha dado uma identidade para Jacó desde o ventre da sua mãe. E Jacó, desde então, começou a lutar. E foram lutando por 3 identidades. A primeira identidade foi a identidade que os seus pais haviam definido por ele. Que foi, quando ele nasceu, o seu pai e a sua mãe o chamou de Jacó. Jacó. Essa foi a primeira identidade de Jacó. O pai e a mãe determinou o seu nome. E aí, logo após, Jacó queria assumir uma nova identidade. Porque, como vocês sabem, Jacó, ele começou a querer o lugar de Esaú. Ele começou a querer a primogenitura de Esaú. Mas o Senhor já tinha dito que Esaú iria servir a Jacó. Mas mesmo assim, dentro de Jacó, ele estava inquieto, ele lutava e queria, porque queria assumir o lugar do seu irmão. Então, muitos de nós andamos por essa vertente. Nós temos uma identidade, mas nós queremos andar na identidade dos outros. Hoje, no meio ao qual nós vivemos, na sociedade ao qual nós vivemos, nós somos influenciados a levar, a viver uma vida que não é nossa. Muitos de nós queremos ter o que não é nosso. Queremos ser aquilo que nós não somos. Porque o mundo tem empurrado a gente para esse lugar. E desde que nós nascemos, hoje nós podemos perceber, as crianças, elas já querem assumir uma identidade que não é delas. Jacó, ele queria, porque queria assumir o lugar de Esaú. A primogenitura era para Esaú. Mesmo que Esaú, lá na frente, porque o Senhor já tinha falado que Esaú iria servir a Jacó, mas a primogenitura era de Esaú. E Jacó, ele queria usurpar uma identidade de primogenitura, que não era a identidade dele. E nós vivemos neste mundo. Quantas pessoas hoje vivem num estado de depressão? Quantas pessoas hoje vivem angustiados? Por quê? Porque não tem aquilo que quer. Ou porque olha as redes sociais, porque hoje é muito fácil a gente fingir algo nas redes sociais, daquilo que não é verdade. E aí, muitas das vezes, nós assumimos identidades que não é a identidade que Deus tem para nós. Porque sempre nós queremos ser e nos apresentarmos igual ao que o mundo apresenta. Hoje, se nós formos olhar, e esses dias nós estávamos conversando sobre isso, não existe mais uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque se você for olhar, muitas vezes, aqueles que estão indo para a casa do Senhor, e aqueles que estão indo para uma festa, para uma boate, para um forró, e se você for olhar as vestes,
é difícil você distinguir quem é que serve a Deus e quem é que não serve a Deus. Porque na maioria das vezes, nós cristãos queremos andar conforme o mundo tem ditado, conforme a moda tem ditado. Porque ele tem, eu também quero ter. Se ela se veste desse jeito, eu também vou me vestir do mesmo jeito. Porque se eu não andar conforme a sociedade está me empurrando para andar, eu vou estar fora da sociedade. Mas o que nós precisamos entender é que nós pertencemos ao mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos uma identidade. E essa identidade tem que identificar quem nós somos. Quem nós somos. Jacó, ele queria tanto usurpar o lugar que era do seu irmão, que até a sua própria mãe, porque a mãe, Rebeca, ela amava mais a Jacó. E Isaac amava mais a Esaú. Até a própria mãe fez com que o seu próprio filho pegasse e vestisse as vestes de Esaú para se fingir ser alguém que ele não era, para que ele pudesse receber uma bênção. Quantas vezes para alcançar coisas, para alcançar lugares, nós nos vestimos com vestes que não é nossa. Quantas vezes no nosso trabalho nós queremos alcançar uma posição e aí nós nos vestimos com vestes que não é nossa para alcançar aquele lugar. Trocamos as vestes de louvor e de adoração a Deus por vestes do mundo para alcançar um destaque. Quantas e quantas vezes nós fazemos isto? Para ser aceito pelas pessoas. Porque se eu não andar conforme o que a minha família diz que eu tenho que andar, eu vou ser chamado de cafona, de religioso, de religiosa, e por causa disso, a igreja está perdendo autoridade e poder no mundo espiritual. E aí a gente recebe um vídeo falando que é assim, abertamente, um vídeo onde pessoas que estarão em uma marcha, louvando, o louvor é para quem? É para o Senhor, louvando a Exu. Por quê? Porque a igreja tem trocado a sua identidade. A igreja, ela tem negociado a sua identidade. A igreja está sendo como Esaú. Esaú, ele trocou a sua identidade por um prato de lentilhas. E já Jacó queria, porque queria assumir a identidade de Esaú. A igreja está assim. E a partir do momento que nós trocamos a nossa identidade, porque nós temos uma identidade de filhos e filhas de Deus. E quando nós negociamos essa identidade, nós perdemos autoridade no mundo espiritual. E enquanto nós perdemos autoridade no mundo espiritual, o inimigo, ele vai ganhando mais forças. E aí a gente olha e fala, por quê? Quem já viu isso acontecer? Nunca se ouve uma marcha abertamente para os Exus. Vocês têm noção
do tanto de demônios que serão liberados durante essa marcha. Porque a igreja de Cristo tem negociado a sua identidade. Porque no trabalho, muitas das vezes, mas o patrão disse que eu tenho que falar isso aqui, mesmo que não seja verdade, é só uma mentirinha. Deus vai entender, negociado a sua identidade. Porque muitos não têm ganhado a sua casa. Porque muitas esposas não têm ganhado o seu marido. Porque muitos maridos não têm ganhado a sua esposa. Por quê? Porque trocam a sua identidade e negociam a sua identidade. E por causa disso não têm autoridade. Tem perdido a autoridade porque tem perdido a identidade. E aí, Rebeca olha para Jacó e fala: não, meu filho, você precisa ir. Mas mãe, pai vai descobrir que eu não sou Esaú. Como eu vou fazer? Não, mas você tem que fazer que é Esaú. E você vai receber a bênção do seu pai. Porque você precisa. E ainda diz, porque Deus falou que Esaú iria servir a você. Muitos têm usado a palavra de Deus. Têm usado a Bíblia para sua própria condenação. Muitos têm pegado a Bíblia e a palavra para fortalecer as suas opiniões. E aí, Jacó foi em obediência à sua mãe. E aí Isaac pediu que Esaú preparasse um animal para ele. Enquanto Esaú estava lá, Jacó estava no engano, atuando e assumindo a identidade de Esaú. Assumindo a identidade que não era sua. Assumindo a identidade de um engano. E Jacó pegou as roupas de Esaú, vestiu as roupas de Esaú, se caracterizou como Esaú, para receber aquilo que não era dele. Aquilo que não era dele. Deus já tinha falado, Deus já tinha determinado uma identidade para Jacó. Não precisava Jacó usar dos seus artifícios, das suas artimanhas, dos seus enganos, para assumir esse lugar. E muitos hoje têm feito como Jacó fez. Muitos têm se vestido de roupas que não é sua. Davi, quando ele chegou lá para assumir um lugar de valente, Saul pegou as suas armaduras e vestiu em Davi. Mas aquela identidade não era de Davi. A identidade de Davi era o menino que pegava a funda e matava o animal com uma funda. A identidade de Davi era as pedrinhas. Era o menino. Davi entendeu que ele não podia vencer uma batalha usando uma identidade que não era dele. Usando as vestes que não era dele, que não pertencia a ele. Davi, ele sabia que ele iria vencer aquela batalha sim. Mas quem iria dar a vitória era o Deus de Israel. Era o Deus de Israel.
E talvez, minha irmã, você tenha perdido as batalhas dentro da sua casa, porque você tem vestido vestes que não é as vestes que o Senhor tem mandado você vestir. Você tem se vestido de uma identidade que não é sua para alcançar paz dentro da sua casa. Você tem que entender que quem vai te dar a vitória é o Deus de Israel. Não é as vestes que você está vestindo. Não é com a sua força do seu próprio braço. Davi entendeu. Jacó não. Jacó e Rebeca achava que eles poderiam dar uma forcinha para Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes? Quantas vezes nós achamos que se nós nos vestirmos com as vestes que o mundo tem oferecido, nós vamos alcançar destaques. E que, na verdade, o Senhor só quer que nós venhamos nos vestir com vestes de filhos e filhas de Deus. Porque filhos e filhas de Deus irão vencer qualquer batalha. Porque quem vai estar à frente é o Deus de Israel. E Davi entendia isso. Ele era pequeno em estatura, mas ele era grande, porque ele entendia quem ele era. Ele entendia que a sua identidade foi construída em adoração nos pastos, em louvores a Deus nos pastos, que a sua identidade foi construída diante do Senhor. E Davi, ele foi conhecido, a identidade de Davi foi homem segundo o coração de Deus. Davi venceu muitas batalhas. Davi ganhou muitas guerras. Mas Davi errou também. Mas mesmo ele errando, ele sabia que ele tinha uma identidade, e ele não podia perder essa identidade. Que quando ele errou, a oração que Davi fez foi: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que ele não podia perder essa identidade de homem de Deus. Ele sabia que se ele perdesse a identidade ao qual Deus projetou para ele, de nada valeria para ele. E quantas vezes nós temos visto nós perdendo a identidade e não queremos nos humilhar e pedir de volta ao Senhor e dizer: Senhor, não permitas que eu perca a tua presença. Não permita. Não permita. Esses dias eu estava aconselhando uma jovem e eu disse para ela, eu falei para ela assim: eu acho que a minha maior preocupação hoje é eu entristecer o coração de Deus. Porque eu já fiz isso há muito tempo atrás. E hoje, meu maior medo é perder a presença. Porque eu sei que todas as coisas são passageiras, mas a identidade que Deus cravou no meu coração, essa sim é eterna. E eu não posso perder. Eu não posso perder. Então muitos têm vestido vestes que não são suas.
Porque querem ser aceitos por pessoas. Porque querem ocupar um lugar de destaque. Quando Jacó vestiu as vestes de Esaú, ele recebeu a bênção, não recebeu? Mas ele perdeu a sua família. Ele perdeu a sua casa. Ele se tornou um fugitivo. Ele perdeu a sua mãe, nunca mais o viu. Quando nós vestimos as vestes que não é nossa, nós podemos até alcançar alguma coisa, mas aquilo que nós perdemos é muito mais valioso do que aquilo que nós alcançamos. Jacó teve que sair do seu ambiente. Jacó teve que sair da sua casa corrido. Criou um inimigo dentro da sua própria família. Jacó ficou conhecido como o enganador. Desde o ventre, o Senhor tinha preparado algo grandioso para Jacó. E naquele momento que Jacó decidiu vestir a identidade de Esaú, Jacó se tornou o enganador. E a partir daquele momento, tudo na vida de Jacó começou a dar errado. Do mesmo jeito que Jacó enganou, Jacó foi enganado por Labão. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Quando chegou o dia do casamento, Labão pegou a sua filha Lia e deu a Jacó no lugar de Raquel. Colheu engano. Porque vestiu uma identidade que não era sua. Não era a identidade que Deus tinha preparado para Jacó. Não era a identidade de enganador que Deus tinha para Jacó. Deus tinha uma identidade de triunfo, de triunfar, de triunfar. Mas pelo fato de Jacó ter escolhido uma outra identidade, Jacó acabou colhendo tantas coisas que não era o que o Senhor tinha preparado para ele. Quantas coisas nós já colhemos que não era aquilo que o Senhor tinha para nós. Tantas coisas nós olhamos para trás e falamos: Senhor, não era isso que tu tinha preparado para mim. Não era essa vida que tu tinha preparado para mim, Senhor. Não era esse casamento que tu tinha preparado para mim, Senhor. E pelo fato de nós escolhermos e trocarmos a identidade de Deus por aquela que diante dos nossos olhos é agradável, nós acabamos colhendo coisas que não são da parte de Deus. E aí, muitas pessoas ainda vivem com identidades que foram colocadas por outras pessoas. Quantas pessoas carregam a identidade de abandonada, rejeitada, de órfã?
prostituta, de adúltera. Identidades que não foram colocadas por Deus. Identidades que não foram projetadas e propósitos de Deus. Ah, mas eu sou a coitadinha. Eu sou a rejeitada. Eu fui abandonada por meu pai, por minha mãe. Sim, mas Deus tem uma identidade para você. A identidade de Deus é de filha, não é de abandonada. É de filha, não é de órfão. É de filha, não é de prostituta. Raabe, ela tinha uma identidade de prostituta. Todos conheciam Raabe como prostituta. Mas Raabe decidiu mudar a identidade dela para a identidade que Deus tinha para ela. E Raabe foi da genealogia de Jesus. Uma prostituta. Que foi uma prostituta, mas que trocou a sua identidade. Então, muitos de vocês, Deus já trocou a identidade e você está vivendo com a identidade do passado. Deus já falou: filha, eu já te curei. Filha, eu já te sarei. Filha, você não é mais uma prostituta. Você é uma mulher de Deus. Eu te dei uma nova identidade. Filha, você não é mais a rejeitada. Eu já te acolhi em meus braços de amor. Mas muitas querem viver com a identidade do passado, porque é mais confortável. Não tem aquela pessoa que você está dizendo: sai desse lugar. Não, eu prefiro ficar aqui. Não tem aquela pessoa que a gente passa na rua e aí está pedindo esmola ali, está com um pratinho, com a perna toda necrosada, e a gente está: eu vou lhe tirar daqui, vou pagar um tratamento para você, vou trazer cura para você. A pessoa não quer. A pessoa quer continuar ali, servindo de coitadinha e recebendo esmolas. Tem muita gente dentro da igreja assim. Deus está falando, Deus está liberando palavras, mas prefere viver debaixo de um jugo de palavras que foram liberadas, às vezes pelos pais, às vezes por maridos, às vezes por esposas, por pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. Mas Deus não quer que você permaneça usando essa identidade, porque ela não é sua. Ele quer que você use a verdadeira identidade. E aí, Jacó estava carregando uma identidade que não era dele, uma identidade de engano. Passaram anos e anos. Jacó já estava um homem rico. Jacó já tinha muitos animais. Jacó já tinha casado, já tinha filhos. Mas ele não podia cumprir o propósito de Deus, carregando uma identidade que não era dele. E aí, o que é que acontece quando nós carregamos uma identidade que não é nossa? Lá na frente, a gente tem que voltar, fazer o caminho de volta, para recuperar a nossa verdadeira identidade.
aí foi o que aconteceu com Jacó, lá em Gênesis 32. Versículo 24. Quando Jacó estava bem, quando Jacó já tinha se casado com Lia, já tinha trabalhado, se casado com Raquel, quando Jacó conseguiu crescer, quando Jacó conseguiu vencer Labão, que Labão tentou enganar ele mais vezes, mas quando Jacó já estava bem, aí Deus diz: não, você precisa voltar, porque você precisa devolver a identidade que você pegou lá atrás. Não é sua. Volte. Faça o caminho de volta. E quantas vezes o Senhor tem feito a gente fazer o caminho de volta? Quantas vezes o Senhor tem falado para a gente fazer o caminho de volta? Mas quando a gente está lá na frente, avançando, já se achando, nos degraus lá em cima, é difícil a gente descer os degraus. Porque é muito doloroso. Porque a gente vai precisar se rebaixar. Porque a gente vai precisar se humilhar. E nós nunca conseguiremos pegar de volta a identidade que Deus tem para nós, se nós não voltarmos o caminho, se nós não nos arrependermos. E muitos têm vivido uma vida de engano por muitos anos, achando que já está tudo bem, mas que por muitos anos viveu uma vida de engano. Sabe, aquela linda mulher do selfie do Instagram? Que você olha e diz assim: meu Deus, que mulher bonita. Mas que quando você olha e vai ver pessoalmente, não é nada daquilo que você conheceu nas redes sociais. Olha, mas que família linda. Meu Deus, que família abençoada. Olha o sorriso. Mentira. Selfie ideal. Selfie ideal. Carregando identidade que não é sua. E aí, lá na frente, no versículo 22, do capítulo 32, naquela noite Jacó levantou-se, tomou 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Os filhos de Jacó se tornariam as tribos de Israel. Mas não tinha como os filhos de Jacó se tornar as tribos de Israel, Jacó com a identidade de Esaú. Depois de levá-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. A mesma coisa, ele foi até Isaac para receber a bênção. E agora, ele entendia que ele precisava verdadeiramente da bênção do Senhor.
porque de nada adiantou aquela bênção de Isaac, sendo que ele estava com identidade trocada, identidade que não era dele. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Será que o anjo não sabia qual era o nome dele? Ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. A verdadeira identidade de Jacó era Israel. E durante muito tempo, Jacó lutou sozinho, com uma identidade que não era dele. Mas para que se cumprisse as promessas de Deus na vida de Jacó, Jacó não poderia mais ser Jacó. Jacó não poderia mais ser o enganador. Jacó teria que ser Israel. E ali naquele momento, Deus pegou Jacó e trocou a sua identidade e colocou a verdadeira identidade de Jacó. Porque não dá para cumprir os propósitos de Deus sem estar vestido com a identidade que Deus lhe colocou. Não tem como. Você pode até avançar por um momento, mas logo lá na frente você vai ter que retroceder e trocar a sua identidade. Não tem como você cumprir os propósitos de Deus vivendo a coitadinha, vivendo a rejeitada, vivendo a órfã. Não tem como. Não tem como. Então, ou você se levanta, retrocede, luta com Deus e pede a Ele que Ele troque a tua identidade, ou você não irá cumprir os propósitos dEle. Prostrado, você nunca conseguirá cumprir o propósito de Deus. Como a prostituta do passado, como a adúltera do passado, você nunca vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Como o ladrão do passado, você nunca vai cumprir o propósito de Deus. Como o mentiroso ou a mentirosa do passado, o enganador, aquilo que você via seu pai, sua mãe fazendo e que você continua fazendo, você nunca irá cumprir o propósito de Deus. Porque Ele tem uma identidade para você. Deus, desde que formou Jacó, já tinha uma identidade de Israel para Jacó. Mas ele recebeu tantas identidades. Mas a verdadeira identidade era aquela que o Senhor tinha preparado para ele. Mas muitos preferem viver uma identidade que não é sua. E hoje é o que mais nós estamos vivenciando nesse tempo. Vivenciando nesse tempo. Nós colocamos uma maquiagem e enganamos as pessoas, mas a Deus nós não conseguiremos enganar. Porque Deus, Ele sabe qual é a identidade que você está se vestindo. Se é a identidade que Ele tem para você, ou se você pegou uma identidade de outra pessoa, ou de um mundo corrompido. Ou de um mundo corrompido. A identidade do mundo tem entrado na igreja. Porque eu tenho que andar
conforme os padrões do mundo. Não, é mentira do diabo, porque ele não quer que você cumpra o propósito de Deus. Você tem que andar segundo os padrões de Deus. Hoje, a identidade de Deus é amor, a identidade da graça de Deus tem adentrado na igreja, e as pessoas têm vindo para a igreja com a identidade do mundo e têm permanecido com ela, sendo que Deus tem uma nova identidade. Deus não quer que você permaneça com a identidade do mundo, porque senão não valeria a pena você estar aqui. Você precisa pegar a identidade de filha e filho de Deus e vestir essa identidade, porque filho, ele se parece com o pai. E você precisa olhar para você mesmo e dizer: o que eu estou fazendo é parecido com o meu pai? A minha conduta diária é parecida com o meu pai? O meu linguajar é parecido com o do meu pai? As minhas vestes é parecida com o do meu pai? Porque senão você vai ter que ser como Jacó. Você vai ter que voltar para que o propósito se cumpra. Você vai ter que voltar. E às vezes é muito doloroso, porque foi difícil para Jacó, porque depois disso, Jacó ficou com uma marca. Jacó ficou com uma marca, e Jacó carregou essa marca para o resto da sua vida, para que quando ele olhasse para a sua perna, para a sua coxa, ele lembrasse e dissesse: eu não sou mais enganador, eu tenho uma nova identidade, eu sou Israel. Eu sou Israel. O Senhor já te deu uma nova identidade. O Senhor já derramou aquele sangue na cruz do Calvário para que você tivesse uma nova identidade, não mais de pecador, mas de filho de Deus. De filho de Deus. E lá em João fala: vocês são filhos. Vocês são filhos. Eu sou filha. Eu sou filha. Não aceite nenhuma identidade que tem te dado. Rejeite as identidades do teu passado. Rejeite as identidades ao qual você viveu. E pegue a identidade de Deus. Porque Ele fala: você é filha. Você é filha. E se você é filha, automaticamente você é herdeiro. Se você é filho, você é herdeiro. Você tem parte das coisas celestiais. O Senhor, Ele tem propósitos, assim como Ele tinha um propósito de Jacó, dos filhos de Jacó se tornar as 12 tribos. O Senhor também tem um propósito para a tua vida, mas Ele só vai poder cumprir quando você verdadeiramente assumir a sua identidade de filho. Você deixar para trás todas as identidades que você tem vestido para ocupar um lugar de destaque. E você pegar, se sujeitar a Deus. E dizer: Senhor, eu sou filho. Senhor, eu sou filha. Senhor, troca as minhas vestes. Troca a minha identidade. Eu não quero mais ser essa mulher mentirosa. Eu não quero mais ser essa mulher adúltera. Eu não quero mais ser essa mulher prostituta.
Eu não quero mais ser esse homem enganador, adúltero. Eu não quero mais isso. Não é essa identidade que tu preparou para mim, Senhor. Essa é a identidade do mundo, que o mundo tem preparado e o mundo tem feito muitos vestirem essa identidade, enganando a muitos. Mas sim, Senhor, a identidade que tu tem para mim é uma identidade de filho. E se for possível, me marcar como Jacó me marcou, como o Senhor já marcou Jacó, me marque, me marque, me marque, me marque. Só que às vezes nós não temos coragem de fazer como Jacó. Nós não temos coragem. Nós não temos coragem. E a partir do momento que o Senhor abençoou Jacó e mudou o destino de Jacó, toda a sua família foi restaurada. Porque ele voltou, recebeu o perdão do seu irmão, voltou para o seu seio e ainda conseguiu sepultar o seu pai. O diabo arrancou ele de um lugar de identidade, de um lugar familiar, por causa do seu engano, por querer vestir a identidade que não era sua. Mas o próprio Deus fez ele retornar para que ele voltasse e pegasse a identidade que Deus tinha preparado para ele. E Deus restaurou todas as coisas. Talvez seja só isso que o Senhor tem esperado de você. Que você volte para que Ele possa trocar a tua identidade e restaurar todas as coisas na tua vida. E eu sei que Ele está disposto e disponível para isso. Mas depende de mim, depende de você. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a vida de vocês. Não vou me prolongar, porque vem um apóstolo aí daqui a pouco, né? E eu sei que vai ser muito forte, né? Abençoar a vida de vocês, que vocês possam entender que Deus não tem essa identidade de enganador para a tua vida. Ele tem uma identidade de filho e filha de Deus. Por isso que o diabo e o mundo, ele tem feito de tudo para nos tirar desse lugar de filho. Nos tirar nesse lugar de filho. Então não permita que você seja arrancado desse lugar de filho. Volte para esse lugar de filho. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Sim, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu irás fazer, Senhor. Eu sei que Tu irás trocar, Senhor, muitas identidades nesta noite, Senhor. Muitas identidades nesta noite, Pai. Em nome de Jesus.